boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como passaram a semana aí, cara? Professor Alexandre? Estamos tranquilos aí na luta. E hoje para falar um tema muito importante, né? Um tema de alocação de memória. Que a alocação de memória ela é importante durante a execução dos programas, porque tanto o código do programa, quanto os dados que são temporariamente manipulados pelo programa, eles ficam também armazenados na memória. Olha só, alocação estática, olha a figura aí. Então, basicamente a característica é o seguinte, que a alocação estática de memória se refere à quantidade de memória, ela é pré-definida. No momento de sua declaração, você já diz a quantidade de memória que precisa utilizar. E outra característica é que o conteúdo é armazenado em endereços estáticos, ok? E aí na sequência a gente tem agora um exemplo, né, Carlos? Exatamente. Então nós temos aqui um trecho de código apresentando uma declaração de variáveis. A variável se chama int num, inicializada com o valor 5, e uma variável chamada ch, do tipo char, iniciada com o caractere a. Aqui do lado direito, a gente pode observar um subconjunto da memória, uma pequena parte da memória do computador, que a gente está representando aqui de maneira esquemática. Com a sequência de alguns endereços, no endereço 224, nós temos o valor 5, que é justamente o valor da variável num. E na posição 226, nós temos o valor a, que é justamente o valor atribuído à variável char aqui do nosso programa. Então, quando esses comandos aqui de declaração de variáveis são executados pelo processador, esses dois endereços, 224 e 226, serão estaticamente alocados para serem utilizados por essas variáveis. Bom, e a dinâmica? A alocação dinâmica de memória, ela é baseada em ponteiros. Vamos acompanhar de novo aqui no slide. Quando declarada a variável int ponteiro num, inicialmente, o ponteiro ele está apto a armazenar endereços de memória. Mas a gente não sabe qual vai ser o endereço que o ponteiro vai armazenar. Alocação dinâmica, mas como é que eu faço isso? Na sequência a gente tem a sintaxe e também um exemplo de alocação de memória dinâmica. Em cima, do lado esquerdo, a gente tem a declaração de um ponteiro do tipo inteiro, ponteiro chamado num. Aqui embaixo, num recebe o que ao comando? Malloc sizeof int vezes 6. O que isso quer dizer? Essa primeira parte, malloc, ela é uma função usada para quê? Para fazer a alocação dinâmica de memória. Quais são os parâmetros dessa função malloc que a gente tem que passar? A gente vai ver agora primeiro, claro, sizeof. Sizeof indica o quê? Indica a quantidade de memória a ser alocada. E na sequência eu faço o quê? O último termo aqui, que é vezes 6. Ou seja, a memória é suficiente para 6 inteiros. A alocação sequencial de memória utiliza células em sequência. Por exemplo, se eu vou usar a alocação de memória para 6 inteiros, significa que os 6 inteiros que serão manipulados pelo programa estarão armazenados em células subsequentes da memória. Um exemplo de memória. Então vamos supor que essa tabelinha aqui seja uma memória, a memória do computador. Olha em cima a gente tem um exemplo de alocação sequencial de memória. É um vetor de 6 posições. Olha só, eu declarei e ela alocou na memória. A partir da posição do endereço de memória 204. Cada uma posição é uma posição do vetor. O professor Alexandre bem exemplificou a alocação de memória sequencial estática. Para fazer a alocação dinâmica, como nós vamos proceder? Nós vamos precisar utilizar ou a biblioteca alloc, quando utilizando o compilador da Borland, ou a biblioteca malloc, se a gente estiver usando o dev. E nós vamos utilizar a função malloc para alocar memória e a função free para liberar o uso da memória do computador. A grande característica da alocação dinâmica. Você pode redimensionar o uso da memória, enquanto na estática não poderia. Então, que podemos ter a alocação sequencial tanto estática quanto dinâmica. Quais seriam as vantagens e as desvantagens? Vamos ver. A principal vantagem da alocação sequencial é a possibilidade de acessar diretamente os elementos por meio de um índice qualquer. E a principal desvantagem é a remoção em uma estrutura com alocação de memória sequencial. Na alocação encadeada, as células estão distribuídas de maneira não consecutiva, ou seja, não é obrigado que o conjunto de dados manipulado pelo meu programa esteja em posições subsequentes na memória.
Como que a gente faz para manter então a relação de vizinhança? Cada célula armazena um conteúdo e o endereço de memória de quem? Dos vizinhos, para dizer para onde ir, para onde direcionar. Nós temos aqui a declaração de uma estrutura. Então nós temos aqui no slide type-def, struct, no. Essa estrutura ela contém dois campos. Quais são? Nós temos o campo char conteúdo e para fazer o encadeamento nós vamos declarar também um outro campo, que é o campo chamado vizinho. É um ponteiro. Mas basicamente a ideia é essa. Memória sequencial, um atrás do outro, sequência não encadeada é diferente aí, dispersa na memória. Bom, vamos ver um exemplo então. A gente vai apresentar a diferença da remoção em estruturas sequenciais. A gente vai ilustrar isso e ver como a memória encadeada pode melhorar essa situação. Correto. Então o primeiro deles é assim, olha só, a gente tem uma estrutura com alocação de memória sequencial e vamos supor que eu queira remover o conteúdo da posição número 1. Na posição número 1, eu vou remover então o G. E eu removendo, o que vai acontecer? Tiro da memória e na sequência, o que eu faço? Fica esse espaço em branco aqui? Fica dessa forma e está resolvido? Eu simplesmente removo essa posição? Não, não é bem isso, né? A gente vai ter que reorganizar. A gente tem que passar da posição 2 para a posição 1. Na sequência, o R, que está na posição 3, passa para a posição 2. O T da posição 4 passa para a posição de 3. E, por final, o D passa da posição 5 para a posição 4. Vamos ver agora encadeado. Esse mesmo exemplo. Na primeira posição tem o conteúdo V. Olha só, para onde que a seta vai depois de V? Para G. Então, depois a seta vai me direcionar para onde? Para a posição de memória, ou para o nó, no caso o nó, porque é a alocação encadeada, onde está armazenado C. Depois de C vai em quem? Quem é o vizinho de C? O vizinho é o nó, onde tem alocado a memória e armazenado em seu conteúdo, o conteúdo R, o valor R. Depois de R vai para onde? Vai para T. T é o próximo, é o vizinho dele. E depois do vizinho, quem que é de T, quem é o vizinho dele? É D. E depois de D não existe mais vizinho. Então olha só, utiliza aquele mesmo exemplo da anterior, sequencial, só que lá era com vetor. Agora é com alocação encadeada, fica distribuído na memória, não é sequencialmente. E para isso eu preciso fazer as ligações, os encadeamentos de um nó para outro. E se eu quiser remover aquele mesmo elemento, o elemento G, vamos ver o que vai acontecer. Remover G. Então olha só, eu tenho lá, originalmente, essa sequência VGCRTD, como a gente viu, o encadeamento das setas mostrando a ordem. E aí eu quero remover o G. Vai ter que ficar VCRTD, ou seja, remover o G e permanecer a mesma ordem. O que eu faço então? Vamos lá para a sequência ver o que vai acontecer. Removo o X. E aí? Olha só o G, desculpe. O G ele vai ser removido e a posição onde está G vai ser apagada. E aí, quem que seria o próximo? Então, se eu eliminar G, quem vai ser o próximo agora? O vizinho de V. Olha só, a gente tem um exemplo aqui. VGCRTD. Se eu estou apagando o G, o próximo, ou o vizinho, vai ser o C. Então, essa seta direciona exatamente para indicar que é um novo vizinho de V. Então, olha só, eu tenho que modificar o encadeamento, modificar a ligação, modificar a vizinhança. Quem era o vizinho de V era G. Nesse momento, eu preciso colocar como vizinho de V o nó, a posição de memória, onde está armazenado C. Eu fazendo isso, uma vez só, eu não preciso mexer dali para frente. Somente isso. E olha só, perdeu o encadeamento de V com G e de G com C. Eu faço isso via programação. Então olha só, agora eu tenho a primeira posição V, V direciona para o vizinho que é C, C direciona para o vizinho que é R, e R direciona para um outro vizinho que é T, e depois T direciona para o D, que a gente obtém exatamente essa sequência aqui embaixo, que é a sequência que a gente queria obter. Bom, então a gente só remove aquele nó que precisa remover e não precisa reorganizar, reordenar dali para frente.